É tão conhecida a palavra que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada me valerá. Que nós resolvemos fazer um Sem Tabus todo especial para você, para dizer para você que a vida não faz sentido se não tiver amor, se não houverem sentimentos bons, uma disposição boa para viver, se não houver um colorido, se não houver uma boa vontade para amar, se permitir amar e deixar viver. Sem Tabus in Love, para deixar você inspirado a desejar uma vida melhor, um coração aberto, com possibilidades novas de ser feliz e fazer alguém feliz. Nós cremos nisso. E você? O que você deseja para a sua vida? Hoje, por exemplo, vamos falar sobre como saber que é amor. O que você sente, ou quando senti-lo, é amor de verdade? Ou você pode se perder nos melhores sentimentos dentro daquilo que você inventa, que você cria, que você se ilude tantas vezes também? Vamos falar sobre isso no programa de hoje? Fica aqui com a gente, está só começando o Sem Tabus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está no ar o nosso Sem Tabus. Sejam bem-vindos vocês, doutora Raquel de volta, que bom tê-la aqui com a gente. Eu agradeço. A Marcela Thaís, muito obrigada, Marcela Thaís, pela companhia também, canções lindas, obrigada. Os meninos também na banda, ou acompanhando a gente, os meus amigos queridos aqui, Luiz Cláudio, Mary, Nani, Wagner, Adriano, minha amiga Bruna, Bia, Larissa Prois, bem-vindos todos, muito obrigada pela companhia. E você aí de casa, qualquer hora querendo falar com a gente, fique muito à vontade, mande o seu e-mail, visita a nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Então tá. A conversa agora é com a gente. Eu quero ouvir vocês. Como saber que é amor, doutora Raquel? Aquilo que a gente sente, aquele frio na barriga, uma borboleta saindo pela boca, isso é amor? Bom, as pessoas dizem assim, e cada um se expressa de acordo com as suas próprias crenças. Aquilo que ouviu da avó, da mãe, das tias, das pessoas que estavam ao redor, e acaba traduzindo dessa maneira. Só é preciso tomar cautela em separar paixão de amor. Fato, é verdade. Porque a paixão, dizem, que é aquela coisa arrebatadora. E o amor é quando você prepara a casa. Aliás, que casa linda! Você preparou a casa para receber o amor. É escolha, é decisão. Opa, vamos falar ainda mais sobre isso. Marcela, dá para saber quando é amor? Ou é um mistério que a gente não consegue traduzir em palavras? Não sei. O que você pensa? Acho que dá para saber quando é possível viver, se vai rolar um amor ou não vai rolar um amor. Porque, primeiro, a paixão é o cartão de visita, né? Ixi, acho que... A paixão tem o seu lugar, né? A paixão tem o seu lugar, ela não é o único lugar, né? Não deve assumir todo lugar. Todo lugar, porque a paixão vai te tirar um pouquinho do chão, mas o amor vai te trazer de volta para você caminhar. Eu costumo dizer, como eu estou representando os solteiros aqui, que chega um momento que a gente não quer mais alguém que tire a gente do chão. A gente quer alguém que coloque a gente no chão e caminhe com a gente. Eu acho que é a grande diferença. Acho que amor é quando você perde o orgulho, perde o medo, aceita algumas coisas que a paixão só maqueia. Você disse que está representando os solteiros. Tem uma solteira aqui com a gente também, né, Larissa? Mais outra, mais uma solteira. Larissa, o que você pensa a respeito? Pega aqui o microfone e diz pra gente o que você pensa assim, dessa pergunta. Como saber que é amor, Larissa? Sabe que ultimamente eu tenho ouvido bastante gente falando assim, eu não sei se eu alguma vez já amei na vida. Porque as pessoas, às vezes, elas passam assim por uma montanha-russa de sentimentos e dizem umas para as outras, é amor, não é amor. Mas que, como a Marcela colocou, e a doutora Raquel também, amor é decisão. E é complicado, porque decisão exige comprometimento, exige abnegação, exige humildade, e muitas vezes a gente não está interessado nisso. Então, primeiro, o compromisso de amor tem que ser da gente, com a gente mesmo, aceitando o outro, se aceitando, se perdoando.
Se dá para saber, Darley, estou aí também à procura do amor, entendeu? Eu já tive no Centavos, já falei um pouco sobre isso. Mas, assim, a gente tem que estar disposto a primeiro aceitar que o amor é uma escolha e não só uma aventura. Muito bom. Vamos ainda discorrendo e até meio que filosofando, né? Porque quem somos nós para definir de fato, descrever o amor? Até porque amor tem um nome só, é Deus e ele é indescritível, né? Mas eu quero contar uma história para vocês agora de um casal que viveu uma história e vive, mas num momento muito específico da vida, com um jeito que surpreendeu a sociedade, porque não esperava que houvesse amor além, por exemplo, da batina, do credo, da fé. Ele era um frade, mas se apaixonou, foi vencido pelo amor, paixão, amor também. E casou, depois de 15 anos como sacerdote, como frei. Está casadíssimo e hoje vai contar aqui no programa. Acompanhe um pouquinho só do jeito que esse casal construiu essa história e a gente continua daqui, pensando ainda sobre esse tal amor. A solidão sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Eu queria fazer memória e lembrar que num pequeno quarto de um convento, que eu fiquei a minha vida toda em diversos lugares, quando terminavam as missas, as festas religiosas, eu sempre me encontrava no final sozinho. E é uma dor. E foi quando eu, ao entrar no banco, vi um sorriso de uma garota que cuidava de grupo de jovens na igreja. E aí eu falei, meu Deus, é isso. Eu posso encontrar uma pessoa e uma pessoa que se dedica à igreja e eu também posso estar evangelizando, construir uma família, ter filho. Eu estava na capela, né, da igreja, num domingo de manhã, tinha terminado a celebração e veio aquela moça baixinha, bonitinha, sorridente, falando que estaria indo embora para os Estados Unidos e que queria uma oração. Eu falei, Senhor, é muita provação. O Senhor está pedindo para que a mulher que eu amo, que está indo embora, que o Senhor ore para que ela vá embora. Eu vou olhar para que ela fique, não para que ela vá embora. Eu não quero que ela vá embora, eu só preciso ter a coragem de falar com ela. Eu não tinha coragem. Mas aquela moça falou, não, eu vou embora, está tudo certo, estou indo para os Estados Unidos. Eu pensei que meu coração ia desmanchar. E aí eu fiquei meio que sem ação e falei assim, você me dá o seu e-mail? Foi a coisa que me veio, porque eu falei, eu preciso do e-mail dela para achar essa mulher em qualquer lugar do mundo. Eu vou atrás depois, eu dou um jeito. Peço transferência para os Estados Unidos, eu fujo do convento e vou atrás dela. Porque eu vou encontrar essa mulher, eu vou encontrar. E essa mulher foi embora. E eu comecei a mandar e-mails para ela, com poesias, com passagens, porque eu não tinha coragem de falar para ela assim, olha, lembra o Frei aqui? O Frei te ama e quer casar com você. Ela ia falar que eu estava louco. Ele escreveu um e-mail falando, Bruna, eu decidi, eu vou sair do seminário, eu vou largar minha vocação, não é essa a minha vocação, eu estou apaixonado por uma pessoa. E eu assim, lendo o e-mail, nossa, quem será? E passou pessoas, amigas pela cabeça, quem será, né? Mal sabia que era eu. Não, esse Frei tá louco, não pode ser. Na mesma hora eu peguei o telefone e liguei para ele aqui no Brasil. Falei, não, Frei. Ele falou, não, não me chama de Frei. Falei, não, Frei. Quando foi no meu aniversário, o Adriano, depois de um ano, ele mandou um e-mail, falando assim, um e-mail que ele sabia que eu não queria que ele entrasse em contato, mas como aquele dia era um dia especial, que ele estava mandando um e-mail para desejar um feliz aniversário. E no final do e-mail ele escreveu assim, uma frase bem curtinha, estou saindo do seminário esperando por você. E eu, que isso, gente? Não pode ser, um ano se passou. Só que naquele e-mail, tudo o que em mim estava guardado, todo aquele sentimento que eu achava que eu não tinha por ele, veio com força total, de uma tal maneira que, a ponto de eu decidir assim, menos de um mês, voltar para o Brasil, largar tudo que eu tinha lá, mandar o meu dinheiro da minha reserva, de todo o tempo que eu fiquei lá, porque ele era frei, ele falou, não, se ele sair do seminário, ele não vai ter nada. E eu tinha o dinheirinho guardado. Falei, eu vou mandar o dinheiro, ele compra a nossa casa, eu caso. Combinei com a Bruna aqui, então, Bruna, saí, estou livre, agora podemos começar a nossa história. Parece que foi hoje. Eu volto, nesses anos atrás, e vejo da mesma forma, ela saindo do carro, né, com aquele sorriso enorme, me dando aquele abraço mais gostoso do mundo, que eu nunca tinha recebido.
um abraço daquele jeito. Eu costumo dizer que a presença de Deus deve ser mais ou menos como um amor verdadeiro, né? É que a hora que você é tocado, você fica impregnado e você não quer que aqueles segundos acabem de jeito nenhum, e demora, você quer ficar ali, você não quer largar daqueles braços, né? Mas foi assim, emocionante. Eu agradeci a Deus, chorei muito, falei, olha, muito obrigada, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida, mas eu estou aqui, eu vim porque o Senhor me conduziu aqui. E o Adriano me deu um abraço, naquele abraço dentro da capela, eu me arrepiei inteirinha, ali eu tive certeza. Eu falei, era isso que era para fazer, era essa certeza que eu precisava ter, sabe? Então, não foi num beijo, não foi na cama, como a maioria dos jovens acha que hoje, para ter um bom marido, para conhecer, a pessoa tem que beijar primeiro, tem que ir para a cama com a pessoa para saber se ele é bom. Não foi. Eu falo que o nosso amor foi por Deus. Estava tão perdido porque eu sempre fiz casamento, eu nunca tinha casado, né? Então eu estava ali tranquilamente na igreja conversando com todo mundo e daqui a pouco ela me liga no celular, escuta, tem que mandar alguém me buscar, porque senão como é que a gente vai casar? Eu falei, nossa, é verdade, ela precisa vir, né? Porque eu também não tinha noção o que era, o meu papel era diferente. É interessante que a igreja ficou lotada, porque as pessoas tinham muito mais curiosidade de ver um frei se casando, né? A igreja lotada, muitas pessoas emocionadas, porque muita gente achava que aquela história não ia dar certo, que aquilo ali era carência afetiva, paixão, que era corpo, que não era divino. Na verdade foi, né? Gente, a história de vocês não é uma história comum, fala a verdade. Bruna, casar com um frei, casar com alguém, quer dizer, ele já não era frei quando casou, claro, mas você viveu uma experiência inusitada. As pessoas olhavam para você agora e imagino algumas delas dizendo, a mulher do padre, como foi administrar isso junto ao amor que surgiu assim de um jeito tão, inesperado para você também? Então, né, no começo, agora sim, agora nós conseguimos lidar melhor com essa situação, mas no começo foi bem complicado. É difícil quando você fala assim, nossa, mas ele largou a batina, ela voltou de um lugar tão distante, eles nunca tinham tido contato físico antes, como assim? Não, então eu sofri muito com a questão de, não, ela tinha caso com ele antes dela viajar, com certeza ela já teve caso. Eu escutei muito isso na rua quando eu passava com o Adriano. Então, no começo foi bem complicado, de muitos falavam, isso não vai dar certo, imagina, ela veio de tão longe, ela largou tudo lá fora para voltar para casar com um cara que ela nem sequer tinha pego na mão dele. Então, as pessoas, no começo, era bem difícil. Isso não vai durar muito tempo. Mas você tinha certeza de que o que você sentia, o que você experimentava agora era amor? Dava para saber que era amor? O que as pessoas pensavam que elas diziam, isso é uma questão delas. Mas a sua responsabilidade com seus próprios sentimentos e decisões... Foram muito certeiras, Adelaide, muito, porque quando eu estava fora, né, quando o Adriano falou para mim do sentimento dele, para mim foi um choque muito grande. No entanto, que eu falei, Adriano, tá vendo, eu acho que é alguma carência da sua parte, por estar tanto tempo no seminário e por eu estar longe também, talvez sem a minha família, sem meus amigos. Então, assim, vamos parar de nos falar. Nós paramos de nos falar durante um ano. E durante esse período eu lutei muito contra, porque o Adriano era frei, eu era assim, a cidade onde moramos é uma cidade pequena, então todos o conheciam, todos me conheciam por eu trabalhar com jovens na igreja, trabalhar no banco, então era bem assim, nossa, Bruna, né? Então eu ficava assim me cobrando muito, nossa, mas como assim? O que eles vão pensar? O que a sua cidade vai falar? Vai falar que eu tive caso com ele antes? Nossa, não posso, ele é da igreja, ele é frei, imagina, Senhor. Então eu lutei muito contra isso, muito contra esse amor, eu busquei muito na igreja, eu falei para o Adriano, vamos parar de nos falar durante um período, para ver se isso realmente... era realmente amor. Uhum. E nós paramos durante um ano. E depois de um ano, ele me mandou um e-mail me desejando um feliz aniversário. E quando eu vi aquele e-mail,
Opa! Uau! Isso não é normal. Tudo que ficou em um ano que eu fiquei lutando contra, muitas vezes pedindo a Deus mesmo, eu falei, Senhor, me mostra, porque eu não penso em voltar para o Brasil tão cedo, né? Eu não pensava em voltar. E ficar com uma pessoa que eu nem sequer tinha tido nenhum contato, eu tinha falado apenas 3, 4 vezes, não mais que isso. Então, foi bem complicado. Mas quando ele me mandou o e-mail, que eu falei, nossa, e aí ele me ligou em seguida, eu falei, nossa. Isso é amor. Foi questão de um mês para eu tomar a decisão. Eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, porque eu sentia, eu vi realmente assim como sinal de Deus que era para eu tomar essa decisão. Adriano, eu já volto aí com você, Adriano, para saber como foi que você descobriu que o que você sentia era amor. É uma pergunta para se fazer. Está sentindo o que agora? É paixão? É amor de verdade? Você largaria tudo por ele ou por ela? Você deixaria para trás ou adiante de você muitas coisas ainda no planejamento para dedicar-se a alguém que muitas vezes te levantam dúvidas e dizem, mas não, ele ou ela não deve ser para você. Como você decidiu que este era o amor da sua vida? Como você descobriu que isso é amor? Ou como você vai descobrir? Não sei, amor é coisa que sente, a gente nem explica, né? Não tem palavras que descrevam algo que é misterioso. Amor também é mistério. O nosso teto é o céu e a nossa lua é de mel. A nossa casa é a nossa ilha, a nossa cama mar de alegria. Vamos fugir pra lá e sobre o dia papear, ao pé do ouvido gargalhar. Somos amigos a se beijar. Meu maior bem é você, meu bem. Meu maior bem é você, meu bem. Meu maior bem é você, meu bem. É só você, não é mais ninguém. O nosso teto é o céu e a nossa lua é de mel. A nossa casa é a nossa ilha, a nossa cama mar de alegria. Vamos fugir pra lá e sobre o dia papear, ao pé do ouvido gargalhar. Somos amigos a se beijar e nos casamos pra contar histórias lindas a quem duvidar que o amor não sabe durar. Meu maior bem é você, meu bem. Meu maior bem é você, meu bem. Meu maior bem é você, meu bem. Felizes para sempre, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. É assim que se põe o altar, diante de quem é o dono dele, né? O próprio Deus, o Deus do amor. Adriano, agora eu quero ver você. Como foi que você descobriu que a Bruna, com quem a pessoa que você via ali entre os jovens, na comunidade, despertou em você um sentimento tão nobre que te fez deixar para trás um ministério e um sacerdócio de 15 anos? Fala um pouquinho a respeito disso. Amor, como assim? Amor é inexplicável, né? Eu posso dizer isso com bastante propriedade. E hoje eu falo para a Bruna que eu tenho certeza que foi Deus que fez ela para mim. Por muito tempo eu trilhei caminhos e não entendi muito bem o que era amor. Até um belo de um dia, ver um sorriso nesse rosto maravilhoso e dizer, eu quero esse sorriso para mim também. Mas eu queria todos os dias. E eu começava a ir ao banco, a querer ver de longe aquele sorriso, mas eu queria cada vez mais aquele sorriso. E eu falei, não vai dar certo, porque é incompatível. Ou eu deixo a batina e vou atrás desse amor, ou eu continuo com a batina e não amo de verdade.
E dói. Dói, porque decisões têm que ser tomadas. E numa cidade pequena, uma vida construída, uma família de Minas Gerais bastante católica e formal, como voltar atrás e desconstruir tudo aquilo e construir de novo? Não é uma decisão fácil. Mas eu comecei a sentir a pontinha do que era amar alguém. Eu só não sabia se ela me amaria. Opa, o Adriano está falando agora de amor de novo, escolha de novo. Ele teve que escolher, dar notícia para a família, deixar o sacerdócio, escolhas novamente presentes no quesito... Sabe do que ele falou? Ele falou de acesso, ele falou de chaves. Ele olhou para ela, o sorriso dela extraiu dele o melhor que havia. E ainda extrai, né, Será que Adriano? é possível Todos os dizer dias, hoje, ao acordar e ao dormir. Darleide, será que é possível dizer hoje que amor é quando se pode extrair do outro o melhor dele e ele se sente tão bem que a sua presença se torna irresistível? E indispensável. Marcela, num outro momento você falava aqui, quando estávamos fora do ar, a respeito de uma diferença que a gente precisa fazer. Você pode repetir? Ele disse que o amor fez bem, ele queria, embora assim ele não soubesse bem. E às vezes as pessoas realmente não sabem o que é o amor, embora seja inexplicável, há sinais. Né? Sinais importantes. E eu conheço muitos jovens, assim, amigos, amigas, que falam certas coisas, mas eu sinto isso, mas aconteceu isso, mas a gente fala, olha, olhando de fora, não é amor. Às vezes é obsessão, às vezes é as pessoas, elas não querem abrir mão, às vezes, do próprio amor. Não está dando certo, mas eu tenho que provar que vai dar certo, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que provar para a família que é isso, que é a minha melhor decisão. E com isso já está dizendo que não é amor, porque amor não prende, amor liberta, o né? amor é leve. É leve. E aí você se entregou a essa leveza e caiu de corpo e alma. Sem dúvida, é como os discípulos no caminho de Emaús, o coração ardia. Né? O coração ardia, aquela coisa inexplicável. E tem uma passagem que eu me recordo que foi um dia eu subindo a ladeira do bosque em Pinda de Batina, pensando na vida, aquela batina marrom. Pensando na vida, pensando na Bruna, não? Na Bruna, que é a minha vida. Essa vida. E aí, de repente, a Bruna nos Estados Unidos, eu encontro a Bruna de férias perto da igreja matriz. Aí eu subi mais que correndo, aquela batina enroscando para as pernas, aquela confusão, mais que correndo para que ela me visse e viesse para me dar pelo menos um abraço. E me deu um abraço e ficou aquele cheiro, né? Eu voltei para o convento, eu falei, eu tenho que tomar uma decisão, não tem jeito, porque eu tenho que gastar a minha vida em algo que vale a pena, né? Eu posso ser missionário de outra forma, posso fazer, eu não preciso deixar de amar, porque como que eu posso dar alguma coisa para alguém se eu não estou amando de verdade? E é o que eu encontrava no sorriso dela, como os discípulos, no caminho de Emaús, queimava o coração. E aí eu ia para o supermercado fazer compra para o convento e via aquelas pessoas de mãos dadas, eu voltava triste. Eu falava, mas meu Deus, é só para eles, por que para mim não? Por que eu também não posso ser feliz? Olha Onde que está a chave para a felicidade? Eu quero construir a vida com alguém, poder acordar, poder dormir, poder escutar Mas, Adriano, você conselhos. pensava nessas coisas antes de conhecer a Bruna? Você já sonhava com isso? Ou foi a Bruna quem acessou não o teu melhor e te sonhava. fez sonhar com Não sonhava. casamento, por exemplo? Não sonhava. Até então, quando eu vi a Bruna e o sorriso e vi ela lidando com jovens na comunidade, eu falei, nossa, é isso. Essa moça trabalhando com jovens na comunidade, ajudando. Imagine eu junto com essa moça, eu vou muito mais longe. Né? E eu falei, então tem um mundo... Vamos pregar o evangelho a toda tribo, nação, língua e povo, mas ela dá tem que pra estar comigo. Dá para fazer uma história diferente. Dá para fazer uma história diferente. Eu falei, do que adianta fazer um monte de faculdades, estudar, viajar? Eu vou deixar para quem? No final,
E eu vou ser para quem, né? Eu vou ser pra Porque quem? amar é uma coisa de ser para alguém. Agora, difícil é E, encontrar enfim, alguém, né? E por falar em ser, olha o ser lindo que está ali do outro lado, quer dizer, juntinho de vocês, a Bia, a Beatriz, que é o fruto do amor de vocês, né? Sem dúvida. O maior, Deus gosta muito de mim. Verdade. Me deu a Bruna, depois me deu a Bia. Agora continua me dando vocês nessa convivência que nós temos feito com vocês adventistas. Ou seja, Deus ele tem um carinho por mim, mas isso me preocupa, porque quem muito é dado, muito mais será cobrado. Opa, boa, boa. Tem muito amor para Mas dar. Deus é fantástico. Muito bom, muito obrigada por compartilhar a história de vocês. Luiz Cláudio, Mary, Nani, Wagner, logo depois do intervalo a gente continua essa conversa ouvindo vocês. Como foi que vocês descobriram que é amor? Mary, já são 30 anos de casamento, né? 30 anos. E 2 de namoro. E 32 anos, então, que vocês... Ou seja, se conheceram meninos, né? Meninos na mesmo escola, na sexta escola, série, no sexto conviveram. ano. Em que momento vocês descobriram que isso era amor, hein? Que ia durar tanto tempo? Olha, você sabe que eu sei perfeitamente quando eu descobri que era amor. Uau! Um radar desligou. Sabe quando você tem um radar ligado na igreja, no ônibus, na escola, você está sempre procurando alguém. Eu tinha um namorado, já tinha tido outros namorados, mas esse radar nunca desligava. O dia que eu te vi, meu bem, desligou. Eu só tinha respiração, olhos para ele, nada mais me interessava. Ai, que delícia! E a outra pessoa que eu deixei, uma pessoa maravilhosa, que eu dei o estudo bíblico, é meu amigo até hoje. Se você me perguntar um defeito dele, não existe um defeito. Casou com a namorada dele. Com a ex-namorada do Luiz. Gente, ele é perfeito. É uma pessoa maravilhosa, mas não desligou meu radar. Entendi. Esse aqui, gente, cara. Muito bom, muito bom. Nós vamos sair agora para o intervalo e já voltamos aqui. Ainda tem um tempinho então, Deise? Então eu continuo aqui ainda. Luiz, e aí? Quando é que você descobriu que isso era amor? O amor é muito estranho. É muito estranho. Ele falou que não tem explicação, eu acho muito estranho. Porque parece, às vezes a gente pensa até que a gente nem nasceu para amar, porque a gente não é puro. E o amor é muito puro. Por isso ele é muito estranho, né? Então, às vezes eu fico até com raiva do amor, sabe? Porque Explica, Luiz porque Cláudio. o amor tudo suporta, tudo espera, né? Não, mas é tremendo, né? E a gente sempre releva as coisas, né? Vem muito sentimento junto com o amor, aí você realmente comprova que é amor. Você está certo. Para você poder segurar todas as situações, né? Não é uma coisa normal que está em você, é uma coisa divina, uma coisa muito pura. Mas, né? Luiz Cláudio, acontece que a mulher que te ama e a mulher a quem você ama há 30 anos, ela tem ainda uma queixa a fazer. Ela disse que foi ela quem te pediu em casamento e não foi você quem a pediu em casamento. Não, você quer, por favor, essa hoje vai no botar na Sem Tabu, logo situação pagar aqui. essa dívida, meu amigo? Eu estou na situação de 32 anos depois eu Pague me colocar essa nessa dívida situação. e peça essa moça em casamento para que todos vejam e ouçam. Amor, você quer casar comigo? Ele já. Não, e agora, o do namoro. Como teria sido o namoro? Como seria? O namoro, vamos. Não, você quer namorar comigo e passar o resto dos nossos dias juntos? Eu e você? Vou pensar. Agora, mulher às vezes faz uma manha, né? Pessoal, muito bom isso tudo, mas bom demais também ter a tua companhia. Nosso intervalo rapidinho, não sai daí, não pode perder um minuto que tá bom demais, até já.
volta com o Sem Tabus em Love, cheio de paixão, cheio de amor, gente pedindo em casamento e namoro depois de 30 anos de casamento. Isso é com o Luiz Cláudio. Agora vamos ouvir mais um casal. Wagner Cantore, bem-vindo. Nani, sua amada esposa, aqui com a gente. Tudo bem? Obrigado, Darleide. Tudo bem? E aí? Como foi que você descobriu que era amor para te fazer casar com a Nani? Você sabe que eu descobri um problema da mesa, na verdade, porque o Luiz Cláudio não pediu a Mary em casamento, eu pedi a Nani em casamento, mas quem me pediu em namoro foi a Nani. Ótimo! Problema da mesa, aqui, uma situação da mesa. Olha, a sua pergunta é como que eu descobri que era amor, o sentimento? Então, a gente teve um relacionamento de amizade durante 1 ano. E rolava um clima, mas era amizade, rolava um clima e era amizade, e nada acontecia 1 ano. Isso não significa que estava ficando, era amizade. Não, era amizade mesmo. Só para deixar claro. Não, amizade mesmo, total. Aí, aconteceu, como eu expliquei, né? A Nani me pediu em namoro e deu certo. Quando eu descobri que era amor, acho que a gente nunca nem conversou sobre isso, mas teve uma briga. Vamos conversar hoje, Vamos conversar tá hoje. Tudo certo. Teve uma briga. A gente brigou, obviamente, que eu nem lembro mais o porquê, mas foi uma briga séria, assim, do namoro. Foi um momento meio... Será que a gente vai continuar namorando ou será que a gente não vai continuar namorando? E beleza, eu enfrentei a briga, pronto, acabou. Quando eu cheguei em casa, à noite, assim, eu não conseguia dormir. E para eu não conseguir dormir é uma coisa muito séria. É assim, o mundo tem que... Problema sério, né? O mundo tem que estar acabando. E eu não conseguia dormir, me tirou o sono. E eu comecei a pensar assim, gente, eu acho que eu já não consigo mais viver sem ela, não consigo mais viver sem esse relacionamento. Que raiva do amor, né? Bem disse o Luiz Cláudio. E aí eu peguei e liguei para ela. Liguei para ela e aí não deu acerto, sabe? A gente continuou brigando pelo telefone. Aí eu falei, gente, agora é o seguinte, eu vou ter que investir, vou ter que encarar essa situação, porque não tem jeito, realmente é ela. Não sei se desligou o radar naquela hora, mas realmente eu vi assim, não, é ela, eu realmente não tenho condição mais, é ela a pessoa da minha vida, e eu descobri que é amor. E eu acho que foi muito legal, porque tem muita gente, ela falou em obsessão, eu acho que tem muita gente que tem uma ideia fixa. O meu amor, ele tem que vir numa carruagem, tem que acontecer de eu estar andando na rua, descobrir alguém, a gente idealiza demais, e o amor, ele tem que acontecer de uma forma natural. A gente tem que ir se percebendo, amando, porque eu acho que o amor, ele não é amor. O amor, ele vai se desenvolvendo. Sendo construído. Sendo construído. E como esse amor foi se desenvolvendo em você, Nani? Quando foi que você passou a raiva da briga? E aí você disse, não, esse é o cara. Olha, ao contrário da Mary, que o radar desligou, eu acho que eu nem tinha um radar, não estava procurando. Mas a primeira vez que eu o vi, já ficou aquela vontade de ver de novo. A primeira vez. Gatinho também, né? E aí foi um longo ano, né? A gente se via, tinha amizade, e eu pensava, o que será que ele sente? Eu queria ter aquela certeza, né? E tinha um climão, mas não ficávamos. E eu lembro que uma vez a gente estava assistindo televisão e eu, que vontade de passar a mão no cabelo dele. E eu ficava, passo, não passo, não posso, sou só amiga dele. Mas aquilo coçava a mão para passar a mão no cabelo dele. Mas me contive. Naquela época tinha, inclusive, todo o cabelo ali. Tinha mais. E aí foi. Até que um belo dia eu pedi em namoro, graças a Deus ele aceitou. Mas a gente percebe que amor, eu acho que não tem um dia determinado, vai acontecendo, né? Mas quando você se sente, assim, totalmente aceito pelo outro, do jeito que você é, e você aceita também o pacote completo, né? Com defeito que todo mundo tem, né? Não existe ninguém perfeito, mas você, apesar de, faz a escolha. Não, eu quero passar o resto dos meus dias, eu consigo lidar com isso, vai ter umas briguinhas de vez em quando, mas eu quero. O que você quer defender ainda desse assunto, Wagner? É que é o seguinte, a Nani, você não sabe, Darleide, como ela foi criativa e tudo mais. Eu trabalhava na rádio na época, ela mandou uma caixa de bombons em forma de concha, cavalo marinho, bombom delicioso, anônimo. E eu falei, pronto, agora eu vou comer esse chocolate ou não vou? Porque vai que foi uma ouvinte doida aí que mandou, o que tem aí nessa caixa de bombom, né? E uma concha original.
e aí dentro uma música escrita, que tinha a ver com o mar e tal, uma música romântica. Aí um dia, a gente era amigo, eu fui na casa dela e ela deixou uma concha igual, protegida assim, como é que fala? Invernizada. Invernizada, igual nas coisas dela. Quando eu olhei aquela concha, eu falei, eita, agora eu sei de onde veio. Nani, então não foi assim que você displicentemente esqueceu uma concha ali, ela estava Não, propositalmente? tinha todo um plano. Eram duas, eu amo conchas, eu vou para o mar, concha, concha, concha. Eu preciso de conchas. E eu tinha 2 conchas assim muito iguais. Então eu deixei a concha estrategicamente à vista, né, para dar uma dica. E nem vendo a concha. Nem vindo a concha Nem ele te vendo a pedir concha. namoro. Não. Mas a gente tem a concha até hoje, as duas, E alguns anos de casados. quase 9 de casados e quase 4 de namoro. Não tem 12 anos. problema a mulher pedir em namoro o homem? Ou foi, assim, muito corajosas? Aquelas duas ali são muito corajosas. Tem algum... Quem aqui terá coragem de dizer que tem problema se estamos diante de um fato de sucesso? Ninguém! Mas eu estou aqui assistindo e elaborando uma porção de pensamentos. Quando eu olho para o Luiz Cláudio, eu vejo um homem que está dizendo, conta de novo a história que eu gosto tanto de ouvir. Ele se põe ali no canto da sala, perto da cortina, meia luz, e ele diz para ela, conta de novo essa história. Eu vejo você, O Wagner? Wagner, e nessa pose em que você se assenta, como pronto para levantar, ao lado, uma mulher extremamente estrategista. Planeja, tem foco e executa. E quando eu olho para o lado de cá, Adriano. eu vejo um Adriano que conta, reconta essa história, se expressa tremendamente bem para falar do amor e segura firme aquilo que ele considera que é o troféu da vida dele. Sabe, Darleide, eu gostei desse Sem Tabus. É tão raro ouvir os homens falando sobre o amor, até porque há um princípio que os 3 conhecem bem. Os homens nasceram para ser respeitados e admirados. Mulheres, respeitai vossos maridos. No entanto, de verdade, cada um deles nasceu extremamente amado. Nasceram de mulher, tomado nos braços por mulher. Receberam a seiva da vida através do seio de uma mulher. Em algum momento, decidiram trocar o seio materno pelo da mulher amada. E tem mais tabus quebrados por aqui. Eu estou olhando os homens e viva os homens hoje, que esse programa seja uma homenagem aos homens que estão falando de amor. Nasceram para ser respeitados e elas nasceram para ser amadas. E quando é mesmo que o menino deixa de ser menino, se transforma num homem, aprende a ser homem e começa a amar. O que eu vi hoje aqui foi muito ensinamento, coragem, ousadia e sabe o que me parece? Eles são felizes. Ai, que lindo. E são mesmo. Você quer aplaudir, né, Mary? Eles são felizes. Mary, você disse que, na verdade, conversando comigo sobre esse tema, você disse que, na verdade, o Luiz Cláudio te pediu em namoro. Existe um pedido no corpo dele, na inclinação dele por você. Como é que era isso? Ele não falava, mas o corpo falava. Por quê? Naquele festival de sorvete, quando teve um Cooper, uma corrida, e ele tirou em primeiro lugar, e eu estava lá, e eu estava com uma menina que eu estava evangelizando, e a menina gostou dele, aí eu olhei para ela. Aí nós sentamos no chão, teve um vôlei, ele estava jogando, aí eu falei, Senhor, ele vai acabar de jogar, ele vai sentar aqui, ou aqui do meu lado, ou do lado dela. Ai, aquele momento ali, ele sentou do meu lado. Aí nós começamos a conversar, a gente tinha estudado junto, a gente era do Desbravador, do mesmo distrito, crescemos juntos. E dali ele partiu para a minha casa, e da minha casa ele foi para o trabalho ele arrumou uma vaga para mim no mesmo trabalho que ele trabalhava numa farmácia, eu sou farmacêutica agora,
me formei ficar mais, né? Aprendi até a cantar, se você quer saber. E o corpo dele falava que ele queria a minha presença, porque ele saía do trabalho e ia direto lá para minha casa. E da minha casa ele arrumou um emprego para mim e daí ele me colocou no conjunto, gente. Eu desafinada que só para poder sair com o grupo Sândalo, estar com ele. Então, a respiração dele, o coração acelerado, esse olhar. Pupilas dilatadas. Macho e fêmea se alfinetam quase todo dia, mas não sabem que o perfeito não está na simetria. Aquilo que julgam defeito, estorvo, complicação, é, na verdade, um acessório, um item obrigatório que já vem de fabricação. Agora, uma bronca das mulheres, admita, faz sentido, é que o homem no volante não assume estar perdido. O sujeito dá 1000 voltas na mesma direção, sofre calado, sozinho, não acerta o caminho e não pede informação. Ah, mulher, entenda, todo homem nasce piloto. Não passe sua vida reclamando. Ele precisa se sentir no comando. Olha, outro item masculino, que a mulher sempre reclama, é da toalha molhada jogada na cama. É do copo na sala, é da camisa na cadeira, é do jogo de quarta-feira, é da meia largada no chão, exalando contaminação. Ah, mulher, entenda, isso não se resolve com o seu jeitão. Isso se resolve com carinho, pedindo com educação, por favor, transformação. A mulher que se preza não dispensa o comentário de que o homem tem problema com a tampa do sanitário. Volta e meia se aborrecem e ela acusa o infeliz de usar seu instrumento como uma fonte de movimento, uma espécie de chafariz. Analisando de perto o que um e o outro diz, eu não vejo dilema que seja mesmo um problema que não dê para ser feliz. Mas se você tem distúrbio no chafariz, deixa de orgulho e vai ouvir o que o médico diz. A mulher não poupa a propagação de que o homem se supera no quesito distração. Para a mulher é uma ofensa, um descaso, um pesadelo quando o homem não repara na mudança em seu cabelo. Ela corta, estica, enrola, o sujeito não dá bola. Faz escova de chocolate, uva açaí, o sujeito passa batido, não está nem aí. Não repara nas suas unhas, na sua roupa diferente. Parece até aquele animal que só anda olhando para frente. A mulher, entenda. Esse é seu homem. Tenha por ele admiração. Ele vem completo, com ar de fábrica, vidro, trava e direção. E se a direção é conquistada com oração, você tem toda a solução. Ah, gente! Deixa só... Ela decorou, escreveu... O que aconteceu? Eu não entendi esse momento. As mulheres são assim. Marcela Thaís, vamos de música? Bom, eu queria dedicar essa música para os homens. Me falaram assim, você nunca fez uma música para os homens, porque eu fiz uma música para as mulheres no primeiro CD. E eu resolvi fazer inspirada numa foto que eu achei na caixa de fotos lá de casa, do meu pai e da minha mãe dançando no fundo de casa, todo bagunçado. Igual eu estava contando no outro programa, os meus pais casaram muito cedo. Em algum momento, eles acharam que não era aquilo. Carregaram aquilo que nós havíamos falado, várias coisinhas, né? E o amor, achou que o amor se perdeu. E o meu pai e a minha mãe se voltaram, e meu pai reconquistou a minha mãe, e eles vivem um romance, pela segunda vez um romance. E eu acho engraçado, porque os meus pais hoje, a gente é jovem, eles têm até código. Minha mãe liga para ele e fala, você tem responsabilidade hoje. Aí eu tava esse negócio de responsabilidade lá em casa, gente, como que alguém ri falando sobre responsabilidade? Responsabilidade normalmente é uma coisa chata, né? Então, assim, hoje eu vejo nos meus pais o brilho do amor, que ele não acaba. O amor não acaba. Amém. Então, para os homens de verdade, igual o meu pai, que é quem é a minha referência de amor, eu quero cantar essa música para os homens que estão aqui presentes e para o meu pai que vai assistir. Ele te tira pra dançar descabelada, sem motivo, em qualquer lugar. Sabe, homens desse tipo são poucos, mas ainda se pode encontrar. Ele te arranca sorrisos, valoriza, te gosta do jeitinho que é. Do tipo raro que não ama só corpo,
mas ama a alma da mulher. Ele é um homem de verdade, que trata a filha do outro bem. Sabe que um dia será pai, quer que tratem sua filha assim também. Pois nem todos são iguais, há homens por aí originais. Talvez não estampem revistas, mas totalmente sensacionais. Que ama a alma da mulher, ama a alma da mulher. Homem de verdade, que sabe amar uma mulher. Ele é um homem de verdade, que sabe amar uma mulher. Homem de respeito, de atitude, de outro nível, do tipo que ela quer de pai pros seus filhos. Não é status nem bom papo, homem de verdade é forjado de bom caráter. Não é perfeito, mas dá seu jeito. Sua família luta, é do tipo que cuida, faz sua mulher segura. Ele é um homem de verdade, que sabe amar sua mulher. Ele é um homem de verdade, que sabe amar sua mulher. Ah, que lindo! Olha, eu estou felicíssima de poder fazer um programa assim, com convidados queridos, contando histórias tão bonitas, ouvindo uma canção assim que faz de verdade, assim, sedimentar, eu creio no amor. Você crê no amor, Larissa? Claro que creio. E você crê nesse homem, assim, de verdade, nesse homem de outro nível, nesse homem que tira a mulher, da mulher o que ela tem de melhor? Ele existe? Existe, assim como a Marcela disse que tem um exemplar na casa dela, na minha casa também tem um homem de verdade. Que bonitinho! O meu pai é referência e, assim, a minha avó já disse que o difícil para mim e para minha irmã, que ainda não nos casamos, é porque a gente tem um pai muito bom. Aí a minha avó fala assim, olha, Carmen, o Lorival estragou essas meninas, elas são muito mimadas, é difícil encontrar um homem bom. Não é difícil, ele existe, mas o homem de verdade, ele é forjado no temor ao Senhor. É verdade. É isso que meu pai sempre fala, assim, essa questão do amor, é amar primeiro a Deus. Se você amar a Deus, você não ama a si mesmo, e se você não ama a si mesmo, você quer possuir o outro e não amar o outro. Então, eu acredito que o amor existe, o amor é Deus, o amor é uma dádiva e não um sentimento. Então, a gente ainda recebe, assim, pela graça, essas coisinhas esquisitas que a gente não sabe dar nome, mas que o amor também traz, mas também a serenidade, a constância, a leveza, a habilidade para perdoar, chorar junto e falar, ok, vamos começar de novo. Então, é isso. A gente está esperando, né, esses homens de verdade aqui, bater na porta, mandar um e-mail. A gente está esperando, leia-se Larissa Prost, Marcela Thaís, né, estão aí na expectativa. Eu acho muito digno, muito nobre essa expectativa do melhor, né, de não nos permitirmos sermos derrotados pelas frustrações. Larissa, se eu perguntar para ela, ela vai me contar de alguma história de frustração. A Bruna, o Adriano, na sua própria trajetória, mesmo como Frei, mas se bem que agora eu preciso fazer uma declaração. O Wagner não passou por frustrações amorosas. A Nani foi sua primeira e única namorada. Ai, Wagner, coisa linda. Primeira e única. Primeira e única. Não já terá pensou? outra. Não tenho aí uma não tem comparação. Radar, não tem radar. Nunca o radar foi desligado. Primeiro que desligou o radar, ó. Então, essa nobreza de continuar crendo. Por que eu digo isso? Você que acompanha aqui os meus programas, no consultório de família, no Sem Tabus, nós lidamos muitas vezes com os conflitos naturais, normais ou os extraordinários que surgem na vida dos casais ou dos solteiros, enfim.
Mas esse tempo nós separamos para dizer a você que a gente precisa olhar um pouco mais além, a algo melhor, a um outro nível, a um outro modelo e que haja uma expectativa renovada também, uma expectativa de que é renovado no sentido de que é possível que algumas pessoas estejam se contentando com pouco, que estejam contentes com a mesmice, com o jeitinho medíocre de viver, de experimentar as novas possibilidades e dizendo para si mesma, eu acho que aqui está bom. Quando eu digo que, eu acho que está bom e eu não me permito experimentar algo maior, como o amor de verdade, eu me podo justamente de ser feliz na sua plenitude, né? E de ocupar o lugar para o qual Deus criou cada um de nós. E Darleide, você trouxe no programa de hoje algo muito especial para mim. E eu agradeço. Eu vejo aqui perfeitamente representada a fé, a esperança e o amor. Eu vejo duas garotas que dizem ter esperança. Eu vejo casais que, pela fé, alcançaram aquilo que, em princípio, poderia ser impossível. E aí, você me faz ver que o amor é o maior de todos os dons. Deus sempre tem razão. E o amor pede expressão também, né, Adriano? Você precisou expressar amor pela Bruna. Um dia você chegou junto. Tá, mas eu vou adiantar um pouco essa história e vou me lembrar pedir que você lembre o dia do encontro com ela, quando ela voltou de tão longe. Adriano, eu vou perguntar sem tabus. Você não sabia beijar, Adriano. Você nunca tinha beijado uma mulher. Como foi? Nunca tinha beijado ninguém, né? Nunca tinha beijado ninguém. Ressaltar. Nesses tempos é bom que se diga, É bom. Então, foi algo muito interessante, porque quando houve toda essa decisão, eu dei um checkmate na Bruna, né? Eu liguei para ela no dia do aniversário e falei assim, olha, ou você volta dos Estados Unidos para o Brasil e eu largo tudo e a gente se casa, ou então eu vou para a África e vou morrer como Marte. Que dozinha Foi chantagista, dele. foi chantagem emocional. Essa menina ficou desesperada lá, né? E ela falou, mas resolva os seus problemas primeiro, e aí eu volto. Eu falei, então eu vou resolver os meus problemas. Eu vou resolver o meu eu, que o meu maior problema era o meu eu. Eu tinha que me encontrar primeiro. Como que eu poderia dar alguma coisa para alguém que eu não tinha? Resolvi os meus problemas. E ela combinou de voltar num dia e eu fiquei esperando, mas ela voltou antes. E um belo de um dia, uma prima dela chega e, eu quero conhecer tal lugar. Aí eu fui lá para atender e tal. Eu falei, aí, seu menininho, tá lá dentro do carro, abre a porta. Olha que eu abri a porta, quem estava dentro do carro? A Bruna, num vestido rosa, lindo, aquele brilhar. Aí eu falei, meu Deus, é de verdade. Só que daí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu beijo, eu abro, mas não sei beijar. Não pode beijar? Não pode, e agora? Eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí, tinha comprado a casa, aí eu falei, mas e agora? Eu não sou casado, como é que eu levo para casa? E agora, né? Eu levei para casa da mãe dela. E falei, Bruno, esse negócio não vai dar certo, não. Vamos casar com 3 dias, então nós namoramos 3. Falei, vamos casar logo, porque a casa é sua, comprou com seu dinheiro. Então, assim, é mais justo, ou a gente casa logo, ou eu vou pro hotel, que não dá para ficar. Então, com 3 dias a gente ficou noivo. Então, eu cheguei numa quarta-feira ao O Brasil. microfone. Eu cheguei numa quarta-feira, aí passou quinta, sexta, no sábado nós ficamos noivos. Na segunda-feira nós marcamos o nosso casamento no civil. Porque quando eu decidi voltar, Darleide, eu falei, eu voltei para me casar, eu voltei com a certeza que ele seria o meu marido, meu namorado eternamente. Então, eu não voltei para ficar 1 ano namorando, 2 anos noiva, para depois pensar no casamento. Não, eu já vim com a certeza. Então, eu falei, não, já que nós temos já a casa, já temos tudo pronto, o que falta, então, é casar. Foi isso. Agora, que é isso, Mary? foi muito amor rápido. de verdade, né? É interessante que um amigo meu, que foi meu... E aí eu precisei arrumar meu primeiro emprego, né? Porque eu fui freio a vida inteira. Também nunca tinha trabalhado de verdade. Eu tive que aprender tudo de novo. Aprender a beijar, namorar, cuidar da casa, a trabalhar. Né? Eu falei, é complicado, né? Mas um amigo meu falou assim, rapaz, eu tenho que te explicar algumas coisas. Eu falei, rapaz, não vai dar tempo mais não. Eu vou já tô casar casado. segunda-feira. Rapaz, mas como? Eu falei, falou, não, você não tá bem, você tem que procurar um psiquiatra. Eu falei, não, é amor de verdade. E assim foi, né?
Que maravilha, gente. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês. Faríamos mais outros programas só com as histórias de vocês. Muito obrigada, Marcela. Obrigada, doutora Raquel. Meninos, muito obrigada. Obrigada demais. E aí a gente vai fechando um programa como se fosse uma caixa com presente e só dando um laço, fazendo um laço, com uma simples palavra de dizer para você, acredite no amor, acredite. Ele pode chegar de repente, ele pode chegar sem avisar mesmo, mas vai chegando de fininho, vai chegando e vai chegando para ficar. E quando ele chegar para ficar, quando ele estiver ali bem pertinho de você, você vai reconhecer. Tem um cheiro diferente, tem um toque diferente, tem uma expressão, uma inclinação no corpo. E um jeito de dizer que te ama, sem mesmo usar palavras, né, Mary? Vai dizendo que ama pelo resto da vida. Diga que ama para si, diga que ama para a vida, aceite o amor de Deus na sua vida e experimente que o laço se dá com voltas e se derrama sobre o presente, simplesmente para confirmar, eu sou um presente, cheguei para você, me receba, por favor? Fica aqui o nosso carinho para você. O nosso pedido a Deus, que esse amor que nós cremos que existe, se manifeste na sua vida. De um jeito ou de outro que ele se manifeste. Agora, que você sinta que ele pode fluir em você, te fazendo pensar com nobreza, agir com nobreza, entregar-se com leveza e deixar acontecer, deixando para trás sonhos, planos, mas construindo um futuro novo, deixando para trás o medo e descobrindo nas pegadas deixadas de que aquilo era amor e é amor de verdade. Um beijo para você, com muito amor. E até a semana que vem. Só creia, o amor existe. Deus existe. Até lá.